Boa noite, nós somos o grupo AR Manager, meu nome é Arthur Oliveira, eu estudo na UFMG. Meu nome é Eduardo Mota, eu estudo no IBMEC. E meu nome é Henrique Machado, eu também estudo na UFMG. E hoje nós vamos fazer uma análise setorial do varejo no Brasil. Para a análise macro do setor de varejo brasileiro, decidimos utilizar o modelo Pestel, que aborda o cenário sob 6 perspectivas: política, economia, comportamento sociocultural, tecnologia, questões ambientais e legais. Nós estamos confiantes no crescimento econômico do Brasil e, por isso, comprados. A agenda reformista do governo federal, bem como a política de austeridade da equipe econômica, nos fazem acreditar que a questão fiscal do governo será positiva no curto e médio prazo. Além disso, vemos o Copom determinado a continuar a política expansionista, cortando ainda mais a taxa de juros no país. Seguindo essa linha, o governo anunciou a liberação do Fundo do Garantidor de Crédito e do PIS/PASEP, que deve injetar mais alguns bilhões de reais na economia nacional. É uma cultura do brasileiro não investir seu dinheiro. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 64,8% das famílias estão endividadas e dessas, quase 10% afirmam não ter capacidade de honrar seus débitos. Portanto, vemos que essa injeção de capital na economia será para quitar dívidas já existentes e consumir ainda mais. O setor de varejo vai ser afetado positivamente com essa política. Outro ponto muito relevante, divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, é a criação de 408 mil novos empregos no primeiro semestre desse ano. Quanto mais trabalhadores ocupados, maior tende a ser o percentual de consumo da população. O setor de varejo também tem uma variação de volume de vendas concentrado em algumas épocas do ano. O brasileiro é atraído por ofertas promocionais e tende a aumentar seu consumo em datas específicas. De acordo com os dados da Social Miner, durante a Black Friday, o número de vendas representou mais de 4% em um dia, frente à média diária de cerca de 0,2%. O e-commerce do varejo, por sua vez, representa apenas 4,3% do mercado nacional. Esse número ainda é muito baixo, devido à consolidação das lojas físicas no país. Porém, nós acreditamos em um movimento alto desse setor, devido ao aumento do acesso à internet nas áreas mais pobres do país e o aumento do tempo gasto acessando plataformas de comércio online. Por fim, vemos a questão legal como uma importante barreira para os grandes players internacionais, pois a legislação e a tributação ainda são muito rígidas e burocráticas. Esse, inclusive, foi um dos motivos da demora da entrada da Amazon no país. Na análise setorial, a partir das 5 forças de porta, podemos ver que, em relação ao poder de negociação com fornecedores, as grandes varejistas trabalham com um número muito grande deles. A alta variedade de produtos e compra dos mesmos em grandes volumes diminui o custo unitário. Entretanto, como já dito anteriormente, a sazonalidade da demanda influencia no gerenciamento de estoque. Levando isso em consideração, a cadeia de suprimentos deve operar em sincronia, mas a varejista ainda pode sofrer pressão dos fornecedores para comprar em lotes maiores. Isso afeta tanto sua eficiência operacional, como necessidade de capital de giro e o custo de manutenção de estoque, representando aproximadamente 22% do seu custo de logística. A atenção nos custos logísticos é muito importante para as empresas do setor, uma vez que a entrega do produto à loja física ou até mesmo ao cliente representa uma grande relevância na sua margem final. Sendo assim, empresas com operações logísticas mais eficientes e que não dependem tanto de correios, como Magazine Luiza e B2W, apresentam uma grande vantagem frente aos seus concorrentes. As empresas do setor têm baixo poder de negociação com o cliente. Isso se deve ao custo de mudança muito pequeno, à variação do portfólio de produtos ofertados por elas, lojas físicas com fácil acesso, produtos ofertados em mais de um lugar e alta sensibilidade ao preço. Aproximadamente 55% dos consumidores pesquisam online antes de comprarem na loja física, implicando não só em menores preços, como também no aumento das despesas vinculadas à propaganda na internet. Sendo assim, existe uma barganha indireta em que grandes lojas não costumam se ver obrigadas a diminuir o preço para competir com o cenário físico e digital. A partir do gráfico, podemos ver que a maior concentração no volume de venda das varejistas está no mês de novembro, quando acontece a Black Friday. Existe a ameaça da entrada de novos players no Brasil, especialmente conglomerados multinacionais, como a Amazon e a Alibaba. O cenário atual no Brasil conta com grandes players em B2C, como B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, Netshoes, Mercado Livre e lojas americanas. As particularidades do setor: alta necessidade de capital para se manter, baixa diferenciação dos produtos, tornando o setor altamente competitivo e desafiador. As barreiras de entrada para grandes empresas como a Amazon se concentram especialmente no sistema tributário, uma variável que, se diminuir sua gravidade, pode atrair empresas para o mercado brasileiro, mas as já estabelecidas ainda assim terão vantagem no novo cenário. Existe um alto grau de rivalidade com os concorrentes já existentes, já que os produtos B2C são os mesmos, direcionando a necessidade por diferencial a partir do preço. Outro grande fator do negócio é a rede logística, que possibilita a empresa atender determinados locais com maior facilidade e eficiência, gerando menor custo.
Como dito anteriormente, a alta sensibilidade do consumidor brasileiro em relação ao preço desempenha um papel muito importante no comportamento das empresas. O setor varejista recebe diversas ameaças de produtos e serviços substitutos constantemente. Quando se trata de e-commerce, faz com que diversos dos seus produtos oferecidos pela plataforma tenham substitutos e que a própria plataforma possa ser substituída. A experiência do usuário tem um peso muito grande no ranqueamento do site da empresa e sua relevância no Google, influenciando diretamente na sua taxa de conversão de leads e nos gastos com anúncios de internet, tornando seu funil de vendas mais eficiente. Os maiores drivers do setor são a busca pela redução de custo e as dificuldades logísticas que as empresas enfrentam. O gargalo logístico para o crescimento do e-commerce continua um tema-chave. Isso se deve pelo fato dos Correios possuírem um market share entre 38% e 50%, dependendo da fonte, e ser usado por 80% dos varejistas e 58% dos players do e-commerce. Apesar do aumento de 8% no preço dos Correios no ano de 2018, ele continua, em média, 40% mais barato que os concorrentes. Esse fato se deve principalmente pela isenção de impostos que os Correios têm, como por exemplo no ICMS, no IPTU e no IPVA. É importante ressaltar que o segmento do e-commerce tem um crescimento de média de 15% ao ano. As perspectivas do mercado são, além desse crescimento do e-commerce citado, sabe-se que 74,3% dos consumidores usam mais de 2 pontos de entrada, e, por isso, as lojas ainda terão seu lugar por ser uma importante fonte de informações de padrões de consumo. Em questão de M&A, o principal exemplo que temos ultimamente foi a aquisição da Netshoes pela Magazine Luiza. Depois de uma disputa com a Centauro para a aquisição, a Magalu saiu vitoriosa ao adquirir a Netshoes por aproximadamente 115 milhões de dólares, o que evidencia o poder de mercado da empresa no setor do varejo. Entre os alertas, nós destacamos a alta dependência que as empresas do varejo ainda têm dos Correios para a entrega dos produtos e os meios de pagamento, pois temos uma alta concentração em boletos, em que apenas 49% deles têm a taxa de aprovação. As tecnologias disruptíveis, temos que, por exemplo, a B2W lançou a AMI Digital, uma plataforma de pagamento inspirada no Alipay e no WeChat Pay. Deve demorar para a plataforma ganhar espaço, mas com risco mitigado e grande potencial. Para finalizar, nós fizemos uma matriz SWOT do setor de varejo e identificamos como grandes forças uma classe média em expansão, um grande mercado consumidor devido à grande população e uma taxa de poupança baixa, que injeta dinheiro diretamente no varejo. Como fraqueza, nós identificamos uma grande extensão territorial que dificulta ainda mais a logística do país, devido à sua malha ferroviária mal explorada e sua malha rodoviária mal estruturada. Visto isso, nós vemos como oportunidade o aumento de investimentos em plataformas digitais, marketplace e ganhos de eficiência B2C, melhorias da experiência do consumidor, possibilidade de crescimento com a aquisição de dados do consumidor para o melhor direcionamento dos produtos. E, como ameaça, nós vemos a entrada de players estrangeiros com grande capital, como, por exemplo, aconteceu com a Amazon Prime, que depois que anunciou sua chegada no Brasil, as empresas varejistas do país caíram no dia seguinte na bolsa. Por exemplo, a Magazine Luiza caiu 4,97%, a B2W 4,83%, a Via Varejo 3,28% e as lojas americanas 3,2%. Essa foi a nossa análise do setor de varejo no Brasil. Muito obrigado pela atenção.